Fala Dev, só nos computers? Hoje nós vamos conhecer uma estrutura condicional. If, else if e else. Uma estrutura condicional é uma estrutura que dentro dela tem um pedaço de código que só vai ser executado se uma condição for cumprida. Vamos lá a um exemplo, certo? Então a gente tem lá o nosso código, vai estar todo o código do nosso sistema lá, e aí uma parte dele a gente vai ter esse bloco de condição. Se, aí abre aqui, parênteses, né? Se essa condição aqui dentro que eu colocar, se ela for verdadeira, tudo que estiver aqui dentro do meu bloco vai ser executado. Então, o código a ser executado vai ser dentro desse bloco aqui. A estrutura condicional if, ela é feita desse jeito aqui, né? O se, aí você abre e fecha o parênteses aqui, colocando uma condição dentro. Você abre o bloco, coloca o código dentro do bloco e fecha o bloco aqui. Então, uma estrutura if é escrita dessa forma. Se não, se essa condição aqui não for atingida, ele vai executar outro código aqui dentro. E aí continua o seu sistema lá normalmente. Vou dar um exemplo assim mais prático. Se o meu dinheiro for maior que o valor do celular, eu compro o celular. Se não, se o meu dinheiro não for maior que o valor do celular, eu vou investir o dinheiro. Daí essa estrutura é basicamente ela que nós vamos usar no C#. A gente só vai mudar ali o se para if e o se não para else. Então if, abre parênteses, coloca a condição ali, né? Se o dinheiro for maior que o valor do celular, fecha parênteses, abro o bloco do código, coloco o meu código a ser executado, que no caso aqui é a função comprar celular, e fecho o bloco do código ali. E o else embaixo, eu só abro o bloco, ele não tem condição, né? Porque ele só vai ser executado se a condição de cima não for atingida. Só coloco o else, abro o bloco, coloco o código a ser executado se a minha condição não for cumprida e fecho o bloco do código. Nesse caso aqui, eu tenho um porém. Se o meu dinheiro for maior que o valor do celular, eu vou comprar o celular. Senão eu vou investir o dinheiro. Só que eu quero que, se o meu dinheiro for igual ao valor do celular, eu vou fazer outra coisa. Eu vou parcelar esse celular. E aí, se o meu dinheiro for menor só que o valor do celular, eu vou investir o meu dinheiro. Não vou comprar o celular agora, vou esperar um pouco. Então, para mim fazer isso, para mim colocar uma outra condição aqui nessa estrutura, eu vou utilizar a nossa estrutura else if, que também compõe aí o nosso bloco de estrutura condicional de if, né? Se o meu dinheiro for maior que o valor do celular, eu vou comprar o celular. Se não, else if, se não, eu vou fazer outra condição. Se o meu dinheiro for igual, lembrando aqui que o símbolo de igualdade são dois iguais, tá? For igual ao valor do celular, eu vou parcelar o celular. E aí, se nenhuma dessas duas condições for cumprida, nem o if, nem o else if, aí eu vou executar o else. Ou seja, se não for maior e se não for igual, ele só pode ser menor. E aí eu vou investir o dinheiro. Então, gente, a estrutura if não tem muito segredo. Eu vou mostrar agora na prática no C#, mas não tem muito segredo. Basicamente, é você colocar uma condição. Se essa condição não for atingida, você executa o outro bloco de código. Ó, já estou aqui no C#, ainda tem aqui o restinho da nossa outra aula. Eu vou apagar essas variáveis aqui. Vou criar uma variável int carteira. Ela vai receber R$1.200 a princípio, tá? Agora eu vou criar uma variável inteira aqui chamada valor celular. O celular vai custar R$1.800, certo? Então eu tenho aqui minhas duas variáveis, o dinheiro que está na minha carteira, eu tenho R$1.200. E o valor do celular é R$1.800. Eu vou tirar aqui por enquanto esse console writeline e vou montar aqui a estrutura if, else if e else. Então, ó, se, vou abrir aqui para colocar a minha condição. Então, se o valor da minha carteira for maior que o valor do celular, abro o bloco aqui, jogar na outra linha, e dentro desse bloco eu vou colocar o que ele vai fazer. Então ele vai dar um console.writeline
e ele vai printar para mim comprar o celular. Se não, apenas abro e fecho o bloco aqui, else, e aí dentro do bloco eu vou colocar também um console writeLine e eu vou colocar guardar o dinheiro ou investir o dinheiro, vou deixar guardar, tá? Então, vamos lá, já tenho essa estrutura aqui. E aí, nós temos dois console writeLine aqui, só que ele só vai executar um. Porque se ele cumprir essa condição, ele executa o primeiro. Se ele não cumprir essa condição, ele vai executar o segundo. Como o valor do celular é 1.800 e a minha carteira tem 1.200, então eu tenho menos dinheiro do que o celular custa. A minha condição é que se o meu dinheiro da carteira for maior que o valor do celular, eu compro. Como é menor, eu vou guardar o dinheiro. Então vamos ver o que o sistema vai retornar pra gente aqui. E ele printou aqui, ó, guardar o dinheiro. Certo? Se eu aumentar aqui e colocar 1.900, opa, 11.000, queria ter 11.000 na conta. 1.900, agora eu tenho mais dinheiro do que o valor do celular. Eu tenho 100 reais a mais. Então eu já posso comprar o celular. Quando eu executar, ele vai cair no if e vai printar comprar o celular. E aí, para mim usar aquela outra estrutura else if, eu só vou vir aqui, ó, entre as duas, entre o if e o else. Vou escrever else espaço if. Vou abrir e fechar parênteses para me escrever a condição. E a minha condição é que se o meu valor na carteira for igual ao valor do celular, eu vou executar esse outro bloco aqui e vou printar console.writeLine e eu vou printar parcelar o celular. Então vamos recapitular aqui, deixa eu fechar isso aqui. Então vamos lá, se o valor da minha carteira for maior que o valor do celular, eu compro o celular. Se não, eu vou testar se o valor da minha carteira é igual do que o valor do celular, porque ele já não é maior. Se ele não caiu dentro do if, ele já não é maior. Então ele só pode ser menor ou igual. Então eu vou testar se ele é igual. Se for igual, eu parcelo, porque eu quero deixar um dinheiro na minha carteira, eu não quero gastar tudo. E se ele for menor, eu não tenho dinheiro para comprar o celular, então eu vou guardar até eu ter o dinheiro para comprar o celular. Vamos executar aqui, ó, eu tenho mais do que o celular vale. Então vamos ver, ele vai cair aqui em comprar o celular. Eu posso comprar o celular. Se eu tiver o mesmo valor do celular e executar, ele vai printar parcelar o celular. E se eu tiver menos, vou colocar, eu tenho 10 reais a menos, cara. Falta 10 reais para eu comprar o celular, mas eu tenho que guardar o dinheiro porque eu ainda não tenho o dinheiro para comprar o celular. Então, gente, essa estrutura aqui, ela pode ser usada para várias coisas. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que eu vou colocar, por exemplo, ao invés de eu escrever aqui na variável o valor que eu tenho na carteira, eu vou colocar aqui, ó, um console.readline. Lembra do console readline que a gente aprendeu lá no comecinho, nas primeiras aulas? Quando eu coloco um console readline, ele me retorna uma string. Então ele não vai deixar eu colocar uma string aqui dentro de um inteiro. E eu preciso comparar aqui embaixo um inteiro com um inteiro. Porque eu só consigo ver se um número é maior que o outro se for um inteiro e um inteiro. Uma string eu não consigo comparar ela como número. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa variável aqui e vou fazer aquela conversão que eu já ensinei para vocês lá no começo. Então vou pôr int try_parse. Vou colocar o console readline dentro dele aqui. Fechar a função. Eu ponho uma vírgula e a saída. Se ele conseguir converter o conteúdo do readline para um inteiro, ele vai criar a minha variável carteira como um inteiro.
Eu tirei a variável do começo e chamei a função aqui int.tryparse. Dentro do parâmetro dela, eu passei o console readline, ou seja, o conteúdo que tiver no console readline, que é o que a gente vai escrever no console, ele vai tentar converter para um inteiro aqui. Se ele conseguir, ele vai criar uma variável carteira e vai colocar o valor nela. Se ele não conseguir converter, o valor que ele vai colocar na variável carteira vai ser 0. Deixa eu fazer só um console writeline aqui em cima e vou colocar digite quanto você tem. Certo? Ponto e vírgula aqui, pular uma linha. A gente coloca um console writeline, ele vai printar a pergunta, digite o quanto você tem. Daí a gente vai digitar, ele vai pegar o valor do console readline e vai tentar converter num inteiro. Se ele conseguir, ele vai colocar o valor dentro da variável carteira, que ele está criando aqui, e depois a gente vai fazer a verificação lá embaixo, igual já estava normalmente. Se ele não conseguir converter, por exemplo, se a gente digitar uma letra, ele vai transformar isso em 0 e vai fazer a verificação do mesmo jeito. Ele vai entender que a gente não tem nada na carteira. Vamos executar aqui. Ó, ele printou. Digite quanto você tem. Bom, eu tenho Andrezinho. Ele vai pedir para eu guardar o dinheiro. Por quê? Como eu digitei Andrezinho, ele entendeu que eu não tenho nada, porque ele converteu isso aqui para 0. Não dá para converter Andrezinho para dinheiro. Então, ele converteu para 0. E aí ele caiu aqui, ó, no else, porque 0 não é maior que o valor do celular e não é igual ao valor do celular. Então ele caiu em guardar o dinheiro. Vamos executar de novo e vamos colocar um valor decente agora? Então, me perguntou aqui, digite o quanto você tem. Se o valor do celular é 1.200, 1.800, então eu tenho 1.900. Então ele fala aqui que eu posso comprar o celular, porque eu tenho 1.900 e é maior do que o valor do celular. Vamos executar mais uma vez. Quanto você tem? Ah, eu tenho exatamente o valor do celular, tenho 1.800. Então eu vou parcelar o celular, porque eu quero ficar com o dinheiro guardado, então o valor que eu tenho eu vou pagando e conforme eu vou ganhando mais dinheiro, eu vou deixando guardado lá. E mais uma vez aqui, se eu tenho 1.790, por exemplo, falta 10 reais para eu comprar o celular, eu vou pedir para guardar o dinheiro, então quando eu conseguir ganhar esses 10 reais aí eu parcelo o celular. Gente, estrutura condicional if else, é isso. É muito fácil, não é? Então assim, no próximo vídeo a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu até aqui, desde de variáveis, até as estruturas condicionais, os operadores. Então a gente vai fazer um resumão, lembrar tudo que a gente já aprendeu até aqui. E no outro vídeo nós vamos começar a fazer exercícios. Então vamos pegar tudo isso que a gente já aprendeu, fazer uma porrada de exercícios para a gente fixar esse conhecimento aí na mente. E depois a gente continua o restante das aulas, tá? Não precisa ter pressa, vamos fazer com calma, tá? Anota, se você pega um caderno, anota tudo isso para você decorar. Anota de uma forma como se você estivesse ensinando para alguém. Pega ali o que você aprendeu. O que é a estrutura condicional if, else? Anota no seu caderno como se você estivesse explicando, por exemplo, para sua mãe, para sua avó. Imagina que você vai explicar o que é uma estrutura condicional para sua avó. E aí você vai escrevendo a anotação no seu caderno, imaginando que você está explicando para ela. E conforme você vai explicando, tenta imaginar quais perguntas ela faria. E você vai respondendo essas perguntas ali nas suas anotações. Eu te garanto que o seu conhecimento vai se fixar muito mais fácil na sua mente, beleza? Gente, fiquem com Deus, até a próxima aula e a gente vai fazer essa revisão e depois vamos fazer os exercícios. Dê uma like aí pra nós, ativa o sininho pra vocês verem vários vídeos importantes. Partilha aí, dê aquela like aí pra nós, meu pessoal querido, meus parabéns.